Os jovens que vivem em regiões de fronteira. No sul do país, em cidades entre Brasil e Argentina e Brasil e Uruguai, o projeto Dizaí, da mobilização social do Canal Futura, trabalha com os jovens para o uso da comunicação visual como ferramenta de mobilização e profissionalização. Hoje, na segunda reportagem da série Juventude em Regiões de Fronteira, você vai conhecer a realidade e as inquietudes de estudantes que estão concluindo o ensino médio e se deparam com a encruzilhada de continuar na cidade onde vivem ou buscar melhores oportunidades de educação em outros centros urbanos. Acompanhe com a gente. Na porção oeste do estado do Rio Grande do Sul, são mais de 700 quilômetros de fronteira entre o Brasil e a Argentina. Uruguaiana e Paso de los Libres são cidades estratégicas na região pela passagem constante de pessoas e mercadorias. Já entre os 1.000 quilômetros que separam os territórios do Brasil e do Uruguai ao sul do estado, se destacam Santana do Livramento e Rivera. Nas duas fronteiras, a desigualdade regional traz consequências econômicas e sociais que se refletem claramente na juventude. Estou terminando o ensino médio esse ano e estou procurando jornalismo, né? É bem difícil procurar jornalismo aqui na região, tem que sair no mínimo 250 quilômetros aqui. Nós éramos, há 2, 3 anos atrás, nós éramos 105 mil habitantes, e agora nós estamos baixando para 80 e a tendência é diminuir cada vez mais com a formação de novas pessoas no ensino médio. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em Uruguaiana estima-se que cerca de 1.000 jovens entre 20 e 24 anos deixaram a cidade em busca de oportunidades de estudo e de emprego nos últimos 10 anos. Já em Santana do Livramento, a evasão salta para mais de 2.000 jovens. O prefeito de Rivera, no Uruguai, reconhece que a cidade passa pelas mesmas dificuldades de Santana do Livramento, quando o assunto é criar condições para se manter os jovens na região. Esse é um grande desafio que passa, segundo nossa mirada, É um grande desafio que passa, segundo a nossa percepção, por gerar a possibilidade de se capacitarem aqui no nosso território e criar as condições para que hajam inversões que requerem esses profissionais com boa remuneração. Hoje, uma dificuldade que temos neste interior é que em algumas áreas não temos esse profissional com capacitação e experiência. Clara nasceu no Brasil, mas estuda no Uruguai. E é lá que pretende fazer o curso de marketing quando terminar o ensino médio. Depois, os planos incluem uma futura mudança para terras brasileiras. Me parece que o mercado de trabalho no Brasil é muito mais amplo do que no Uruguai. E isso eu destaco. Acho que nisso o Brasil está mais avançado do que o Uruguai. Os jovens de Uruguaiana e de Paso de los Libres também planejam ingressar no ensino superior fora das duas cidades. Mas as colegas Marielle e Alejandra pretendem buscar oportunidades dentro dos próprios países. Se eu tivesse condições, eu iria para Santa Maria. Ou Santa Catarina mesmo, que é um lugar que é bastante concentrado, educação, as pessoas vão para lá para aprenderem mais. Eu acho muito interessante o negócio de sair da cidade, de sair do que você é acostumado a viver, entende? Eu vou ter que ir para outro estado, para outra província para poder estudar. E é uma semelhança que encontramos com os jovens aqui de Uruguaiana. É que não contam com os recursos aqui na cidade e o estudante tem que seguir seu futuro em outro lugar. Nós temos que trazer a inovação para o seio do empreendedor uruguaianense. Aí a gente começa a fixar o jovem, porque o jovem procura oportunidade. Nós temos a oportunidade de trabalho. São segmentos tradicionais, talvez eles não sejam atrativos para esse momento onde nós temos a revolução digital, onde existe essa interação tão grande entre as comunidades a nível mundial. Atento à realidade local e ao papel do jovem na integração entre as cidades, o projeto Dizaí Fronteiras habilita meninos e meninas de 13 a 26 anos a trabalhar com a comunicação visual como ferramenta de mobilização. Estou conhecendo pessoas novas experiências. Então, os argentinos, eles são pessoas muito alegres, muito para cima, sabe? Tem tudo a ver com os brasileiros. Então, a gente está podendo ter troca de experiências e isso vai ser muito bom para ambos os lados. O projeto envolve 70 jovens das cidades de Uruguaiana e Paso de los Libres, na fronteira do Brasil com a Argentina, e quase 100 participantes em Santana do Livramento e Rivera, na divisa do Brasil com o Uruguai.
O jovem é muito rápido, então parece que o audiovisual para eles é uma tecnologia muito fácil. Então, assim, o fato de pegar na câmera, de pensar num roteiro, isso para eles, assim, eles estão encantados. A maior experiência é de falar. Eu era muito tímido, ainda sou tímido. Foi uma experiência muito boa de interagir com as pessoas. Isso foi a maior experiência. Isso de perder a vergonha e conviver com outras pessoas que têm uma visão diferente de mundo, que têm realidades totalmente distintas. Isso de se integrar e ir em busca das coisas. Conhecer um pouco do audiovisual para isso mesmo, para mostrar a realidade das pessoas, para mostrar o que vivemos, o que fazemos, como somos e o que pensamos como jovens. E a gente segue esse tema e encerra a série Juventude em Regiões de Fronteira, conversando com o Fernando Stern, que é pesquisador do grupo Juventude, Políticas Públicas, Processos Sociais e Educação, da pós-graduação em Educação da Unirio. E você aí de casa fica convidado a participar com a gente pelo telefone 0 operadora 21 2273 5020 ou pelo Twitter, @Canal Futura. Bem-vindo, Fernando. A gente sabe que existem algumas cidades que tiveram um passado histórico mais abundante, econômica, socialmente, né? E, inclusive, é uma das situações, por exemplo, de Uruguaiana. Ali se estabelece uma condição para o jovem difícil de ficar, como a gente tem percebido, da boca deles mesmos. É a educação a grande chave para poder resolver isso? Eu imagino que sim. Ter a possibilidade de se educar, de estudar mais, de ficar na sua própria cidade é uma necessidade que os jovens aparentam em quase toda a pesquisa sobre juventude e, nesse caso específico, pela matéria, isso parece muito claro. Também chama a atenção a necessidade sempre de procurar a educação para saídas lá para cidades no próprio Brasil, e a fronteira, mesmo que simbólica, tendo sido imposta, parece um muro muito grande e raramente os jovens enxergam o outro lado como uma possibilidade. Talvez fosse algo importante também, essa trocas culturais de educação entre os países. Há entraves burocráticos das barreiras entre países, né? O Uruguai e o Brasil têm um exemplo de fluição aí na relação. Isso é um impeditivo real para poder justamente impedir que essa troca cultural floresça e atinja a juventude que é a que mais necessita, né? Eu imagino que, como toda fronteira, como os que existem, por exemplo, no próprio Rio de Janeiro, entre as favelas e o asfalto, dentro das próprias comunidades, os jovens são muito sensíveis a essas fronteiras simbólicas ao vigiar que se impõe sobre eles, a dificuldade de passar por elas, e a política pública e o poder público pode incentivar essas trocas, um cruzamento dessas fronteiras, para a vivência de maior possibilidade, né? Ter mais possibilidades é muito importante. E se as cidades são uma ao lado da outra, se a juventude tem questões de semelhança, como aparece nas falas de todos eles, em todas as pesquisas que se faz nessa área, por que não incentivar como acontece na fronteira com o Uruguai, por exemplo, a proximidade maior entre os jovens e tentar diminuir um pouco a questão burocrática e de se vigiar, de se impedir essa circulação. Ou seja, exige também uma política pública local, nacional, mas também uma relação diplomática, uma relação internacional, né, que precisa de uma atenção maior do governo. Mas penso que sim, penso que essa questão especificamente, por mais que tenha muitas semelhanças com outras questões que permeiam as políticas de juventude, nesse caso é evidente que essa questão diplomática, de regras de fronteira, faz uma grande diferença, mas há exemplos pelo mundo afora, e mesmo no Brasil, que há diferenças entre fronteiras de países diferentes, de possibilidade de pensar uma proposta de maior integração. O próprio programa que vocês estão, o Disaí, que a Futura tem desenvolvido nessa região, parece que aponta para esse caminho. Os jovens, quando se encontram, percebem, como por milagre, que o jovem argentino é parecido com ele. O jovem uruguaio, é claro que é. Eles moram a 2 quilômetros um do outro, têm as mesmas questões no mundo de integração pela internet, pelas redes de comunicação. Acho que fingir que isso não é uma realidade é algo que não pode acontecer, né? Perceber a realidade e fazer política através dela é muito importante. Agora, você tocou numa questão importante, né? Das novas mídias, das novas tecnologias. Você que tem participado bastante de fóruns de discussão, até pelo grupo de trabalho, né? De educação. Como é que você tem percebido que essas novas tecnologias têm interferido de forma positiva no relacionamento desses jovens? Porque a gente está num mundo onde essas fronteiras estão se diluindo, né? De que maneira você percebe isso? Acho que elas fazem essa novidade, né? Não é tão novo assim, mas cada vez é mais forte, mais presente para os jovens e para todo mundo, faz parecer ainda mais incrível que uma linha imaginária traçada há 500 anos, né? há 700 anos, 200 anos, não importa, ou há pouco tempo atrás, por questões sociais, impeça a circulação de pessoas e de ideias.
Acho que a internet torna isso banal e datado. E cada vez mais os jovens, a burocracia permitindo ou não, vão se integrar, vão participar de fóruns de discussão, vão participar de grupos e vão se encontrar. Acho que a grandeza da coisa é buscar caminhos de dentro das possibilidades legais e com todos os cuidados que tem que ter, permitir a integração, promover a integração, porque acho que a maior grande qualidade e oportunidade nessa região de fronteiras, esse encontro de culturas, étnico, de língua. Essa possibilidade é muito rica. Tem muito jovem que mora numa cidade grande, tem muitas condições financeiras, tem que investir em viajar, em estudar, ir para fora para ter essa possibilidade de intercâmbio. E esses jovens de uma outra realidade, muito rica culturalmente, que acabam não a percebendo e a percebendo como um problema ao invés de oportunidade, muito também, talvez por culpa de uma pouca percepção do poder público. Fernando, muito obrigada pela entrevista, viu? Até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês. E a gente se vê daqui a pouquinho. O Jornal Futuro faz um rápido intervalo. Até já. No próximo bloco, estudantes do programa Geração Futura mostram o lazer no bairro de Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro.